Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Somos da Escola Municipal Luzia da Rosa Fontana. Sou a Carla, professora do 4º ano CIF, e juntamente com as professoras Clécia e Delma, nos preparamos mais uma videoaula para vocês. Vamos lá? Na aula de hoje nós iremos falar sobre gênero textual. O gênero textual de hoje é notícia. Nós temos alguns conceitos de gêneros textuais, que são receita culinária, histórias em quadrinhos, carta ao leitor, crônica, conto, reportagem, notícias, lendas, textos de divulgação científica, sumário, entrevista, carta, sinopse e biografia. A notícia. A notícia é a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público ao que um jornal se destina. É um gênero textual tipicamente jornalístico. A notícia pode ser vinculada em jornais escritos ou falados ou em revistas. Uma notícia ela deve ser imparcial e objetiva, deve expor fatos, não opiniões. Uma notícia predomina a narração, mas os jornais não contam só o que aconteceu, eles vão além, informando também o que é o fato, quem que são os personagens, quando, onde, como e porquê. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Nós temos aí alguns exemplos, não é, de jornal, que é um meio de comunicação. Outro exemplo de um meio de comunicação muito utilizado é a televisão, a TV, com os seus noticiários. Algumas características. O texto de cunho informativo, texto descritivo e ou narrativo, textos relativamente curtos, vinculados no meio de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos, principal e quisquiliar. Fatos reais, atuais e verdadeiros do cotidiano. Textos em terceira pessoa, interpessoais. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui o título, tem como objetivo cativar o leitor à leitura. O exemplo aí é: uso de máscara e álcool em gel garante proteção total contra o coronavírus. O linde, que é o primeiro parágrafo. O corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e deverá explicar por que razão se deu o acontecimento e descrever como ocorreu os fatos. Hoje em dia, nós temos muitas notícias falsas, que são chamadas de fake news. Para isso, nós temos que saber direito se a notícia é verdadeira ou falsa. Agora vamos fazer uma leitura de um texto que está disponível em um site falando sobre os micos e leões dourados, né? Vamos ler a notícia. A mídia e zoológicos brasileiros junto pela conservação do mico-leão dourado. Você sabia que a população dos micos nos zoos foi muito importante para ajudar a recuperar a população da natureza? Na década de 80 e 90,
cerca de 150 animais foram trazidos dos zoos de vários países para serem reintroduzidos na Mata Atlântica. A parceria com os zoos vem de longa data e agora foi fortalecida. Ontem, João Pessoa, no 40º Congresso da Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários, a AMLB, através do seu secretário executivo Luiz Paulo Ferraz e o presidente da SZB, Cláudio Mas, assinaram um termo de cooperação. A ideia é fortalecer parcerias para o engajamento do público que visita os zoos para conhecer e participar das ações e conservações. Pretendemos também melhorar a troca de conhecimentos sobre a população de cativeiros e da natureza, campanhas, venda de produtos da AMLB nos zoos, entre outras ideias. Além disso, em 2017, a SZB celebrará o ano do mico-leão dourado e muita coisa boa virá por aí. No texto que nós acabamos de ler, existem algumas palavrinhas e como escrever corretamente essas palavras. Nós temos a palavra congresso, assinaram, visita e conservação. Podemos observar nessas palavrinhas que são escritas com S, SS e o C cedilha, não é? Então, como escrever corretamente essas palavras? Nós vamos falar agora de algumas dicas de ortografia. Vamos agora à ortografia do uso do C cedilha. Para acabar de vez com o dilema que envolve o uso do C cedilha, vamos mostrar para você, de uma maneira fácil e resumida, as situações em que ela deve ser utilizada. Vamos às regras. Regra do uso do C cedilha. Vamos a algumas regrinhas do uso do C cedilha, não é? Que a cedilha é aquele sinal que aparece embaixo do C, você já sabe, não é? Mas a verdade é que nem todo mundo sabe como usar a cedilha. E aí acontecem alguns erros ortográficos, que poderiam ser evitados com uma simples consulta ao dicionário. O uso do C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. Ou seja, só podemos usar a cedilha quando depois dele vierem as letras A. Exemplo: relator, que vem um derivado, né, de redação. Cantor, canção. Exceto, exceção. Introspectivo, introspecção. O S nós podemos aparecer no começo, no meio e no final da palavra, não é? Exemplo: sapato, sapo. O S no meio da palavra tem o som de Z. Nós temos o exemplo: casamento e visita. O SS nunca se inicia nas palavras. Então,
É usado entre vogais no meio para representar o som de S. Exemplo: assinaram, vassoura, congresso. Agora, com essas dicas de ortografia, vocês irão fazer as atividades. Responda às atividades com carinho e bastante atenção. Beijos, até a próxima aula. Beijos virtuais. Tchau!